Este é um podcast do Café com História. Muito bem, pessoal. A todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, nós estamos dando início a uma gravação de um podcast, nosso projeto denominado Café com História. E para podermos trabalhar este projeto, estamos aqui reunidos eu e o professor Sérgio Bonato. Olá, pessoal que está nos ouvindo aí. Que bom poder participar desse projeto e a gente fazer uma apresentação de ideias, de discussão, reflexões, para o exercício do entendimento das temáticas que a gente vai poder apresentar aí para vocês. Hoje nós vamos tratar a respeito da Venezuela, né? Mas antes de entrarmos no tema propriamente dito, eu gostaria de apresentar aqui o professor Sérgio Bonato, meu amigo de longa data. Tem mais ou menos uns 15 anos, mano? Mais ou menos uns 15 anos, não é? Nós nos conhecemos lá no Paraná ainda, quando residíamos lá. E hoje estamos aqui em Juiz de Fora, né? Onde nós estamos gravando aqui tem uma panorâmica da cidade, está muito legal. E vamos fazer junto esse projeto que, na verdade, a gente já vem conversando há um tempo a respeito, né? Eu sou professor de História, Sociologia e História da Arte. Nos conhecemos, inclusive, por conta de uma especialização lá no Paraná, onde começamos a fazer. E daquele momento em diante, percebemos que havia uma forma de juntar, né, as nossas reflexões e produzir algo que pudesse ser minimamente útil, né? Eu acho que é isso que estamos realizando agora. Bem, eu também sou professor de História, trabalho as questões de História Geral e História do Brasil, também já lecionei conteúdos relativos à Sociologia, Filosofia, mas a nossa preocupação aqui é uma preocupação em um contexto, verificar, analisar a geopolítica mundial a partir principalmente das questões da historiografia. Bem, escolhemos para esse tema de hoje a questão que está posta em todos os jornais do mundo, é a grande questão central deste início de ano, que é a Venezuela. E nós estamos identificando que talvez estejamos aí vivenciando a maior crise geopolítica deste século na América, nesta relação entre a América Latina e os Estados Unidos, e essa tentativa do próprio desenvolvimento latino-americano se postar no mundo, entretanto, sofrendo aí um momento de grande embate com o imperialismo mundial, no caso da Venezuela. Bem, em relação à Venezuela, se nós formos pensar, Bonato, nos dias de hoje, nós estamos vivendo aí uma Venezuela que está sofrendo uma crise política muito grande, inclusive com dificuldades do governo Maduro em ter o respaldo de toda a comunidade internacional. Vários países reconheceram o governo opositor, não reconhecem a legalidade do governo Maduro, e nós estamos vendo aí um impasse, pelo menos há uma semana, com alguns países importantes da União Europeia, e liderada principalmente pelos Estados Unidos, inclusive com a ajuda do governo brasileiro, que neste momento apoia uma derrubada do governo Maduro, e pelo menos não reconhecem a legitimidade do opositor Juan Guaidó. Nós temos pelo menos uma afirmação de vários países que não legitimam o governo Maduro, que tomou posse há poucos dias. Posse aí que ocorreu no dia 10 de janeiro deste ano e que está nesse momento sofrendo uma interpelação por autoridades e por países da Europa e principalmente dos Estados Unidos. Então, professor, eu queria começar com uma pequena questão, assim, muito mais no sentido do formato, né? A Venezuela
hoje ela de fato está dominando o noticiário da temática internacional, né? Mas a primeira questão que eu acho importante é como fazer essa discussão. Porque é uma discussão acalorada, é uma discussão que ganhou uma roupagem muito apaixonada, para um lado ou para o outro, né? Ela é uma discussão apaixonada. Tem a ver, inclusive, com a conjuntura atual dos resultados eleitorais dos últimos tempos, né? Porque é uma questão, tem um viés político nessa discussão que está ligado, por exemplo, à ascensão do Donald Trump nos Estados Unidos, que está ligado à ascensão de Jair Bolsonaro no Brasil, que está ligado à própria ascensão do Macri na Argentina. Então, veja, discussões apaixonadas, elas são boas para esquentar nosso sangue, para nos mostrar que estamos vivos, que temos opinião, né? Mas me preocupa muito a contrapartida dessa paixão na discussão, que é a cegueira. O apaixonado é um cego. Regra geral, ele é um cego. Penso eu, né? Em que sentido? A gente acaba optando por ver aquilo que queremos ver e deixar de ver aquilo que é objetivo, né? Qual é a nossa proposta? Que eu acho que é uma linha interessante. Pegue um pouco desse sentimento de paixão e ódio que se tem hoje sobre essa temática, deixe um pouquinho de lado e nos acompanhe numa discussão em que a gente vai tentar apresentar um panorama, porque não dá para abarcar tudo, mas apresentar um panorama sem embandeirar num certo sentido e sem jogar pedra no outro. Bem, então vamos começar a dar cores, né, à nossa análise. A primeira coisa que eu penso que nós temos que analisar é qual é o contexto histórico atual da Venezuela, ou seja, quais são os eventos mais importantes, os últimos eventos mais importantes que dão forma à crise que a Venezuela vive nos dias de hoje. Pensando internamente, só para que o nosso ouvinte possa ter uma clareza maior de como está a situação da Venezuela, a Venezuela ela vem de um processo eleitoral e uma crise política interna muito grande no decorrer do último ano. No último ano nós tivemos uma eleição vencida pelo atual governo Maduro, mas de uma eleição que ela dividiu muito o país. Além do Maduro disputando a eleição, havia também 2 candidatos da oposição. Mas grande parte da oposição radicalizou não participando do debate eleitoral e do processo eleitoral. Parte da oposição deslegitimava o processo eleitoral, mas era um processo eleitoral com base constitucional, organizado pelas instituições da República Venezuelana. E neste embate eleitoral do ano passado, com 2 candidatos da oposição e grande parte da oposição radicalizada, o Maduro ganha o processo eleitoral. Bem, quando ele ganha esse processo eleitoral, nós temos que considerar também que o Maduro chefia o executivo. E como está se dando e quais as condições do legislativo e do judiciário? Bem, em relação ao legislativo, que é a Assembleia Nacional, eleita em 2015, ela foi uma eleição da qual o chavismo teve uma derrota política muito grande. A maioria dos que representam na Assembleia Nacional o povo venezuelano, a maioria é de oposição ao governo Maduro. E essa Assembleia Nacional, que se instaurou na Venezuela desde 2015, tem procurado combater o governo. A principal preocupação, as principais demandas dessa Assembleia Nacional tem sido combater o governo que eles consideram um governo ilegítimo e autoritário. Muito bem, entretanto, considerando as instituições venezuelanas, a Assembleia Nacional ela está em desacato com o Poder Judiciário, porque a Constituição venezuelana, as instituições venezuelanas não estão conseguindo fazer a Assembleia Nacional
cumprir algumas obrigações e conviver em harmonia entre os poderes. Então, a Assembleia Nacional ela está na tensão tanto com o Executivo, dominado pelo Maduro, politicamente dominado pelo Maduro, como também pela Suprema Corte. O que fez com que a Assembleia Nacional entrou em desacato à Suprema Corte. Muito bem, Maduro então vive uma crise política e convoca logo em seguida uma Assembleia Nacional Constituinte. Faz-se um processo eleitoral, elege-se uma Assembleia Nacional Constituinte, que inclusive está em funcionamento, organizando uma nova Constituição, um conjunto de artigos para serem estabelecidos em uma nova Constituição. Esta Assembleia Nacional Constituinte acabou recebendo do Judiciário, foi empoderada pelo Judiciário com poder legislativo, já que a Assembleia Nacional de 2015 está em desacato com o aparato constitucional venezuelano nesse momento. Muito bem, então nós temos uma Assembleia Nacional paralela ao Estado Nacional venezuelano, mas que tem uma força política extraordinária pelo apoio de forças estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos, inclusive agora com o governo brasileiro, que notoriamente apoia uma queda do governo Maduro. Muito bem, a Assembleia Nacional, junto com essas forças estrangeiras, na oposição ao governo Maduro, verifica-se o seguinte quadro. De um lado, uma Assembleia Nacional apoiada pelos Estados Unidos e por alguns países da Europa, com o objetivo de obter legitimidade internacional para haver uma convocação da própria Assembleia para uma intervenção militar. É muito interessante você pensar o seguinte, o contexto, nós vamos tratar um pouco disso hoje, da crise mundial, ela não permite uma intervenção militar de fora, assim, pela ONU, principalmente porque a China e a Rússia, na geopolítica mundial, apoiam e legitimam o governo Maduro. Então, a meu ver, há algo em curso. Tem-se, na disputa da geopolítica mundial, uma tentativa de dar legitimidade a uma intervenção política, quiçá militar, nas questões da Venezuela, com o apoio de um segmento interno que não é o exército, que está com Maduro, que não é o judiciário, que está com Maduro, mas que é principalmente a instituição legislativa da Assembleia Nacional, que está em desacato na Venezuela. As ameaças à Venezuela têm sido colocadas no nosso cotidiano, e aí eu queria te perguntar, Bonato, depois dessa breve análise aqui, na sua visão, como você está vendo, por que a Venezuela, com tantos países do mundo, com tantas tensões entre China, Estados Unidos, Rússia, o Oriente Médio historicamente é uma região onde o imperialismo mundial tem sido a menina dos olhos, por que agora a Venezuela? Por que a Venezuela está nesse epicentro de uma crise internacional? Eu acho que vamos dividir essa questão em dois elementos, né? Dois elementos, penso eu. O primeiro é que a Venezuela, me parece, se tornou uma espécie de fatia viável desse bolo que nós temos hoje das relações internacionais. Ela virou a Venezuela se transformou numa nação que é possível você intervir nela, na sua política interna. Por quê? Depois eu vou na segunda questão, que é por que intervir na Venezuela? Tem dois elementos aí que eu acho importante, né? Primeiro, nações diversas, independente das nações, ao longo da sua história, uma hora ou outra vai viver uma crise, né? Mas as crises, elas não são as mesmas a todo momento. Quando a gente fala em crise, é muito amplo, né? Que crise, né? Que tipo de crise a Venezuela pode estar passando? O Brasil já passou por várias crises econômicas, crises políticas, crises institucionais. O que me parece é que a Venezuela está passando, para mim na verdade é bem notório, na tua introdução fica mais claro,
ela está passando por uma crise institucional da República. Mas não começou como uma crise institucional. Ela começou por uma disputa política. Normal. As disputas políticas existem nas nações, certo? Você tem posicionamentos políticos internos do país cujas lideranças sociais, sejam de um setor da sociedade ou do outro, tomam posição, explicitam essa posição e agem diante de uma conjuntura, de uma situação. A crise da Venezuela não nasceu hoje, não começou agora, esse ano, não começou nem sequer no governo Maduro, né? Mas o que tem me parecido é que a crise, que começou como uma disputa política, então ela começa com uma disputa política. Isso é importante. O que está em jogo é que você tem projetos políticos distintos, diferentes, muitas vezes antagônicos, né? Inimigos entre si, e essa disputa política que foi embandeirada, de um lado, pelo Hugo Chávez e depois o Maduro como seu sucessor, por outro lado, a oposição, essa chamada oposição, que não é única, né? No sentido que não é unificada, que ela não é uma coisa só. Essa disputa política levou a uma crise institucional no país. O que está acontecendo na Venezuela? A disputa política entre os dois grandes grupos, que devem ter seus dois grandes projetos políticos para o país. O projeto bolivariano chavista, o projeto que a oposição apresenta, que tem um cunho mais liberal, menos intervencionista, mais neoliberal, que é o que nos parece. Essa disputa ela foi se acirrando, a ponto de trazer uma crise na estrutura republicana do país. Pois é, esse quadro de crise institucional, eu gostei da sua fala no seguinte aspecto. Você elenca aqui duas questões prioritárias que nós temos que pensarmos. Uma é que, por que a Venezuela está no epicentro da crise? Bem, duas análises, dois aspectos você traz à tona. Uma é que a Venezuela é a fatia do bolo atual. Eu penso que nós temos que aprofundar nisso, inclusive trazendo as relações internacionais para debater essa questão. Agora, o outro elemento importante que está em consonância com a nossa fala inicial é a crise institucional que está na Venezuela. Essa crise institucional tem criado um ambiente propício para que na mídia internacional haja um grande debate acerca das instituições venezuelanas. Para alguns é uma ditadura, para outros é uma democracia. Bem, vamos trazer aqui algumas questões. Eu penso que é interessante nós trazermos algumas questões para que o nosso ouvinte possa ter a liberdade de pensar a respeito e identificar se ele vê a Venezuela como uma ditadura ou como uma república. Muito bem, já dá para identificar que há uma tensão política muito grande na Venezuela. Mas vamos entender um pouco mais o que são suas instituições. A Venezuela, que teve uma ditadura muito forte até 58, de lá para cá viveu uma república, tipo assim, uma república oligárquica com setores dos grandes proprietários venezuelanos controlando a estrutura política venezuelana, verifica a partir de 89 com Caracasso e depois com as tensões dos anos 90, uma grande tensão na Venezuela com o nascimento do chavismo. Aliás, o Chávez era um militar. Aliás, é uma coisa importante, que não é para hoje, mas num outro momento nós deveríamos talvez pensarmos nisso, identificar a importância da estrutura militar na Venezuela desde a sua independência. Porque tem uma independência sui generis a partir do Simão Bolívar, no momento em que é ali que nasce, à época, o pensamento mais moderno latino-americano, no início do século XIX, já vislumbrando na América Latina a demanda por uma moderna forma de se integrar na região para enfrentar o imperialismo que naquela época já se fazia presente. Agora, independente desse aspecto da importância da instituição militar para estudarmos a Venezuela, é importante verificar que o chavismo toma forma a partir de um comandante, de um coronel venezuelano, Hugo Chávez. Hugo Chávez liderou um levante em 92,
foi preso, saiu dessa prisão como uma grande liderança nacional e, eleito em 98, assume em 99. Sua principal promessa de campanha era uma nova Constituição. Então, você veja bem como a demanda por mudanças na Venezuela é de longa data. Lá em 99, a grande promessa de campanha do Hugo Chávez, que ganhou a eleição, era uma nova Constituição. O que ele faz? Convoca um referendo. Tem que ter uma Constituição, não. Convoca um referendo para referendar a opção para uma Constituição. Faz-se a Constituição. Faz-se o referendo revogatório para todos os cargos na Constituição. Então, veja, tem algo interessante para poder ilustrar um pouco e tentar dar um pouco mais de conteúdo para a análise do ouvinte. Ele tem que saber que na Venezuela, o modelo democrático venezuelano, ele tem radicalizado em relação à participação popular e diminuído a dependência do sistema às instituições clássicas aí do Executivo, Legislativo e Judiciário. Então eles criam referendos revogatórios. A Venezuela é o único país do mundo que tem referendo revogatório para todos os cargos políticos, governadores, e o próprio presidente tem um referendo revogatório. Depois que ele assume, alguns anos depois, pergunta-se à população novamente se aquele governo deve continuar ou não. É um referendo que ele pode partir a partir do governo ou com a própria petição de 20% da população venezuelana. Já se pode fazer isso. Além do referendo, você tem os plebiscitos. Então você tem plebiscito convocado ou pelo povo ou pelo próprio governo. Aliás, eles fizeram aí pelo menos uma dezena de plebiscitos nos últimos 20 anos. Bem, outro aspecto importante do sistema político venezuelano é que, além dos três poderes clássicos, legislativo, executivo e judiciário, você tem ainda um outro quarto poder, que é o poder eleitoral, que cuida inclusive de todas as eleições. Eleição para prefeito, mas eleição nos sindicatos, nas universidades. É um poder do Estado que tem como função cuidar das questões eleitorais. E temos ainda o poder moral, que ainda faz algumas análises e julgamentos sobre crimes éticos. Entretanto, esse poder eleitoral, ele tem autonomia em relação ao executivo, legislativo e o judiciário. Além disso, temos um outro elemento importante. O sistema político venezuelano privilegia as comunas. Seria para nós aqui como uma espécie de associações de bairros. Essas comunas têm uma vida muito intensa. Algumas delas recebem, inclusive, alguns investimentos da própria PDVSA, que é a empresa de petróleo estatal venezuelana, mas isso cria uma base popular muito grande. Pensar a Venezuela nos dias de hoje é pensar um governo que, por mais que esteja questionado internacionalmente, nós temos que considerar que essa crise vai se resolver ou não a partir de um grande embate com as forças que apoiam o Hugo Chávez, que apoiam o Maduro. Eu estou falando aqui do judiciário, eu estou falando aqui dos militares, que a sua maioria está com o Maduro, e nós ainda temos uma organização popular muito forte na Venezuela. Então, vai dar pano para manga ainda as discussões a respeito da Venezuela. Então, esse é o quadro institucional interno. Término da parte 1.